Com certeza vocês já sabem da notícia da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E a Ucrânia, como sendo aquele país que sofreu um ataque do dia para a noite, realmente já sofreu muitas consequências, tendo várias mortes de soldados, inclusive civis sendo mortos, muitas das suas construções e aí sofrendo um baque financeiro, emocional gigantesco, além de também um baque cultural no seu país como um todo. Realmente é uma catástrofe muito grande, mas neste vídeo eu quero contar um pouquinho para vocês das consequências que a Rússia já está enfrentando e vai continuar enfrentando daqui para frente por causa de ela ter começado essa guerra, e ela com certeza não vai pagar muito barato por causa das suas atitudes. Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo, e neste vídeo, antes de contar um pouquinho aqui para vocês quais que são as consequências que a Rússia já está colhendo do mal que ela fez com a Ucrânia, eu preciso pedir um pequeno favorzinho para vocês aqui. Se vocês querem ficar sempre antenados sobre as principais notícias que nós temos no mercado financeiro, quer aprender um pouquinho mais sobre como você pode investir o seu dinheiro, aprender mais sobre empreendedorismo, aprender mais sobre negócios, você precisa estar inscrito aqui no nosso canal. Então, caso você não esteja inscrito ainda aqui no nosso canal do YouTube, pausa esse vídeo 5 segundinhos, dá uma olhada aqui embaixo se você já está inscrito. Se não tiver inscrito, clica no botão inscrever-se. Não esqueça de ativar o sininho das notificações também, porque assim você sempre vai ser avisado assim que o novo vídeo nosso for ao ar. E claro também, se o conteúdo desse vídeo realmente agregar valor para você, considere clicar no botão do gostei para fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Na manhã do dia 24/2 de 2022, para nós, meia-noite, porém na Ucrânia, entre 5 e 6 horas da manhã, iniciou-se vários bombardeios em diferentes cidades da Ucrânia, iniciadas pela Rússia. Foi disparado vários bombardeios lá da Rússia, diretamente de Moscou para diferentes cidades na Ucrânia, e assim iniciou-se a guerra da Rússia com a Ucrânia, uma guerra que já está durando aí mais de um mês. Já tiveram várias tentativas de negociações, porém nenhuma ainda teve sucesso. Nenhum dos dois lados cede para que realmente se encontre um equilíbrio e volte a paz que tínhamos até pouco tempo atrás entre esses dois países que são vizinhos. Mas a gente tem que lembrar um pouquinho o que gerou essa guerra, né? Com certeza vocês já devem ter visto alguma notícia, mas pro pessoal que não está muito antenado, basicamente desde o final do ano passado a Rússia já vinha posicionando seus soldados, mais do que 100 mil soldados, na fronteira com a Ucrânia, como uma forma de intimidação para fazer com que a Ucrânia desistisse da ideia de fazer parte do Tratado do Atlântico Norte, que é também conhecido como OTAN, que é um acordo militar que foi criado em 1949 para poder combater a antiga União Soviética. Então, os países da Europa, junto com os Estados Unidos, se juntaram para criar basicamente a junção daqueles países que eram capitalistas, que iam combater a União Soviética, que era a principal representante dos blocos dos países comunistas durante toda a Guerra Fria. A Guerra Fria acabou em 1991, exatamente no Natal de 1991, no dia 25 de dezembro de 1991, quando houve a queda do Muro de Berlim, que era justamente onde tinha a divisão dos países do Ocidente sendo os países capitalistas e os países do Oriente sendo os países socialistas, comunistas. Quando houve a queda do Muro de Berlim, marca o fim da Guerra Fria e também a dissolução da União Soviética. E a Ucrânia, que antes de ser formado o Império Soviético era um país independente, foi lá e lutou pela sua independência novamente e conseguiu a sua independência. Então é um país que desde que acabou a União Soviética era independente, então é um país muito novo e estava interessado em entrar na OTAN, na organização do Tratado Atlântico Norte. Porém a Rússia foi bem clara e falou que não permitiria de forma alguma que a Ucrânia fizesse parte da OTAN, considerando que o principal país ali que representa a liderança da OTAN é os Estados Unidos. A Rússia talvez entenda que os Estados Unidos, tendo uma representatividade muito forte militar num país que faz fronteira com a Rússia, seja uma ameaça direta e um possível meio de ser utilizado para poder fazer um ataque direto até a Rússia. Então é um dos motivos que justificaria a razão do Vladimir Putin, que é o atual presidente da Rússia, ser totalmente contra a Ucrânia fazer parte da OTAN, seja essa.
Não podemos esquecer de citar também um marco muito importante de toda essa história que aconteceu, foi o dia 21 de fevereiro de 2022, que foi quando Vladimir Putin, presidente da Rússia, assinou um tratado reconhecendo a independência de duas regiões separatistas da Ucrânia, que é a região de Luhansk e Donetsk, basicamente reconhecendo essas duas regiões como sendo países independentes e não mais partes do território da Ucrânia. E ele reconhecendo isso daí também foi uma forma direta de ir contra a Ucrânia e contra o governo da Ucrânia, e também começou a posicionar as suas tropas nessas regiões com a desculpa de alegar que era uma forma de defesa dessas duas regiões que agora eram países independentes contra alguma retaliação militar que poderia vir através da Ucrânia. Então, após mais de um mês de guerra, a guerra iniciou lá no dia 24 de fevereiro, hoje, quando eu gravo esse vídeo para vocês, dia 4 de abril de 2022, essa guerra aí que já está durando mais de um mês, já teve muitas consequências, claro que, segundo o Reuters, temos aí pelo menos 24 mil perdas já durante toda essa guerra, considerando os dois lados, mais de 1,9 mil pessoas feridas, com ferimentos não fatais, mais do que 565 bilhões de destruição de propriedade, prejuízo de destruição de propriedade, mais do que 3,7 milhões de ucranianos que foram para a Polônia como refugiados. Lembrando que a Ucrânia é um país que tem 40 milhões de pessoas, então isso é um número extremamente relevante de refugiados que saíram e causa até um problema econômico nos países que fazem fronteira com a Ucrânia, porque esses países precisam ter condições para poder estar lidando com esses refugiados, para poder manter esses refugiados da melhor maneira possível, e quanto mais tempo durar essa guerra, mais difícil vai ser para os países conseguirem lidar com esses refugiados, isso se não continuar aumentando o número de refugiados, que vai complicando cada vez mais a situação desses países que estão recebendo esses refugiados. Como uma forma de retaliação às ações do Vladimir Putin e do seu alto escalão, os países do Ocidente, principalmente os Estados Unidos e os países da Europa, eles não mandaram tropas para poder estar apoiando militarmente a Ucrânia, mas eles começaram a impor diversas sanções financeiras contra a Rússia, o maior pacote de sanções financeiras da história moderna contra a Rússia. Isso realmente impactou diretamente a economia russa num nível astronômico, e eles estão sofrendo muito por causa disso. Podemos citar como as três principais sanções que foram impostas à Rússia. Primeira de todas, a sanção da exclusão dos bancos russos do sistema de negociações internacional, que é o sistema SWIFT, que basicamente faz com que qualquer cidadão russo não consiga fazer nenhuma operação de importação ou exportação de mercadorias, utilizando o sistema que é utilizado por todas as nações, utilizado por todos os países que são integrantes da ONU. Isso dificulta demais para que seja possível qualquer negociação internacional de um país com outro, porque é necessário que você utilize uma outra moeda que não seja o dólar, o que já vai fazer com que muitos países recuem em relação a fazer uma negociação com você, ou que você utilize um sistema de negociação diferente do sistema SWIFT, que talvez não tenha a mesma eficiência e a mesma eficácia que o sistema SWIFT tem, por isso que ele é utilizado pela maioria dos países. Uma das principais sanções aí que também podemos citar foi a não inauguração do Nord Stream 2. A Rússia é o país com a maior reserva de gás natural do mundo, e ela realmente usa muito disso e se beneficia muito dessa reserva de gás natural que ela possui, já que 42% do gás natural que chega na Europa vinha da Rússia até antes desse conflito. O Nord Stream 1 já tinha sido inaugurado e ele era realmente muito importante para poder ter esse suprimento de gás natural. O Nord Stream 2 seria um meio de conseguir aumentar ainda mais essa produção e transmissão de gás natural lá da Rússia diretamente para a Alemanha. Porém, quando iniciou a guerra, a Alemanha tomou a decisão de não inaugurar, mesmo que ele já esteja totalmente completo, não fez a inauguração do Nord Stream 2. Isso já deu um baque gigantesco na economia da Rússia como um todo. Tivemos também uma cassação aos bilionários russos. Todos aqueles bilionários russos que os países fizeram uma investigação e conseguiram encontrar evidências claras de que esse bilionário teve ou mantém relações comercial com o Vladimir Putin e o seu alto escalão, sofreram várias sanções financeiras também. Podemos citar aí um dos casos que ficou mais famoso do Roman Abramovich, proprietário do Chelsea, time de futebol que joga a Premier League. É um bilionário russo
russo que tem vários negócios, principalmente na Inglaterra, só que a Inglaterra, o governo inglês fez uma investigação e chegou à conclusão, encontrou evidências o suficiente de que ele tem e mantém relações comerciais com Vladimir Putin e com isso começou a impor várias sanções. Ele não pode ter acesso às suas contas bancárias, vários dos seus bens foram confiscados e também várias das suas empresas sofreram sanções ao ponto delas não conseguirem ter um lucro que fosse maior do que o seu custo operacional. Então elas basicamente estão limitadas a ganhar dinheiro suficiente para poder se manter e nada além disso. E isso realmente acaba criando um efeito cascata que não impacta apenas esse bilionário russo, mas sim todas as pessoas que trabalham nessas empresas. Isso pode acabar sendo muito prejudicial até por uma questão de geração de emprego nesses países também. E não podemos deixar de citar também a questão econômica da Rússia como um todo. Antes do início da guerra, a Rússia era a segunda maior economia do mundo. Porém, desde o início da guerra, a sua inflação subiu astronomicamente, ultrapassando os 2 dígitos, e hoje, quando eu gravo esse vídeo para vocês, a inflação acumulada dos últimos 12 meses está em 15,66% e vários especialistas estimam que essa inflação pode superar a casa de 20% até o final do ano. Temos também a taxa básica de juros que subiu para casa de 20% quando eu gravo esse vídeo para vocês e tivemos uma desvalorização gigantesca da moeda da Rússia, que é o rublo, que eu vou estar colocando na tela para vocês darem uma olhadinha, a desvalorização que teve desde o início da guerra. Tivemos também a Bolsa de Valores, que o Vladimir Putin ordenou que ficasse fechada durante mais do que um mês. Quando reabriu a Bolsa de Valores, a queda foi um pouquinho menor, porque basicamente quando seria a maior queda possível no início da guerra, a Bolsa de Valores estava fechada, não houve negociações, então a gente não pode citar nenhuma queda nas ações que são negociadas no mercado russo. Porém, assim que abriu a Bolsa de Valores, houve uma queda, mas uma queda muito singela em comparação ao que poderia ter sido essa queda se realmente a Bolsa tivesse aberta no dia 24/2 de 2022. E claro, também não podemos deixar de citar as várias empresas multinacionais que basicamente encerraram as suas atividades em território russo. Várias empresas como McDonald's, Nike, Adidas saíram da Rússia e não pretendem voltar tão cedo. Isso é algo que tem um impacto diretamente na questão de geração de emprego na Rússia. Vai ter uma questão de desemprego muito elevado na Rússia com a saída dessas empresas que já saíram e de outras empresas que estão saindo aos poucos, e isso daí faz com que o governo gaste cada vez mais dinheiro para conseguir atender essa população que vai ficar desempregada, o que vai acabar ocasionando um baque financeiro cada vez maior na economia da Rússia como um todo. E claro, não podemos citar também os custos de guerra que a Rússia tem. Até agora, segundo a BBC, tivemos um custo de guerra da Rússia de pelo menos 20 bilhões de dólares durante os 23 primeiros dias da guerra, tá? Então essa notícia está um pouquinho ultrapassada, então a gente pode considerar que esse valor hoje já é muito superior, porque tem um custo de você manter os seus militares fora da base, você levar suprimentos, você levar gasolina, você conseguir transportar os veículos, fora os veículos e equipamentos e munição que você perde durante os conflitos armados que está acontecendo a todo momento, fora os mísseis, bombardeios que você utiliza. Então realmente é um custo muito grande continuar dessa maneira, e quem acaba pagando esse custo no final das contas vai ser a população da Rússia, que nada tem a ver com o início dessa guerra, porque isso foi uma decisão totalmente tomada pelos dirigentes, pelo pessoal que é os cabeças do governo russo como um todo. Bom, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, comenta aí o que você achou desse conteúdo, se você acha que essa guerra está próximo de acabar, se você acha que essa guerra vai durar mais tempo ainda. Eu quero muito saber a sua opinião, saber um pouquinho aí da análise geopolítica que vocês estão fazendo desse cenário, dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Estou muito curioso para ver um pouquinho da opinião de vocês sobre este assunto. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no botãozinho do gostei, compartilhe esse vídeo para pelo menos 2 pessoas, para que esse conteúdo possa chegar no maior número possível de pessoas. Vocês não têm noção do quanto vocês me ajudam quando vocês fazem isso, realmente é uma forma de vocês contribuírem com o meu trabalho demais. E tchau, tchau, nos vemos no nosso próximo vídeo.